Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 30 de julho do ano de 2021, pelo calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico. Hoje nós estamos no dia 21 de Av, do ano 5781. Baruch Hashem, que nós chegamos no sexto dia da semana, o sexto dia do Shabat, e portanto daqui para a tarde e para o anoitecer, são os momentos de preparação para receber Shabat. E que cada vida, cada família, cada comunidade, pela graça bendita de Hashem, possam estar se preparando adequadamente para receber Shabat. Na graça do Eterno, nós estamos hoje no dia 327 do ano 5781 a contar da criação. E hoje nós vamos iniciar um grupo de 7 ensinamentos que o Rebbe traz para nós, que tem como título Ciência e Tecnologia. Então, nesses 7 ensinamentos que teremos nesta semana, o Rebbe nos traz aí coisas para refletirmos sobre ciência e tecnologia. A introdução para esse grupo de estudo, assim nos diz, segundo o nosso rabino Tzivi Freeman, que fez as compilações dos ensinamentos do Rebbe e fez o livro aí, confeccionou o livro Trazendo o Céu para a Terra. Então, nessa introdução a este tema, o nosso rabino Freeman diz assim: o Rebbe estudou tanto ciências como humanidades na Universidade de Berlim e na Sorbonne, ao longo do século XIX e na maior parte do século XX. Os rabinos tiveram de lidar com o desafio da ciência. Geralmente adotavam a abordagem clássica de desculpar-se, redefinindo a tradição de modo que ela não entrasse em conflito com o que a ciência queria dizer. O Rebbe era intolerante com essa atitude de desculpar-se, como se fosse vomitiva. Segundo ele, para começar, não há conflito, apenas uma compreensão inteiramente equivocada do que é a ciência e do que ela diz. Então, essa é a nossa introdução, e vamos então à primeira gota de sabedoria dentro do tema ciência e tecnologia. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel Tzadik, da nossa geração, líder da nossa geração, ele nos fala nessa primeira gota de sabedoria. Einstein foi aclamado por demonstrar que energia e matéria são uma coisa só. O cientista que demonstrar como todas as forças são uma coisa só, numa teoria unificada, será ainda mais aclamado. Portanto, já que todos nós concordamos que alguém, por fim, comprovará esse fato, por que não aceitá-lo imediatamente e chamar isso de Deus? Ou seja, energia e matéria. Deus. Por isso, o Rebbe trouxe realmente o renovar cada vez mais e de forma mais profunda, com referência à Torá e o Eterno, Então, por isso, se fala Deus é tudo, tudo é Deus. E é nesse aspecto que realmente energia e matéria, por isso que o Rebbe diz, não seria melhor então chamar isso Deus? Por quê? Porque Deus é tudo. Ele é a fonte inesgotável de toda energia, porque ele é a fonte inesgotável de luz, energia. Ele é a fonte inesgotável de tudo aquilo que está no mundo invisível, energia. Ele é a fonte inesgotável, sem sombra de dúvidas, de tudo aquilo que os olhos não podem contemplar, a não ser apenas através de potentes microscópios. E por aí afora vai, lentes potentes, que avançam
no universo adentro e falam tal planeta está a tantos anos-luz de nós. Então nós aqui, o planeta Terra, seríamos então o ponto zero, vamos assim dizer, e para chegar até planeta X, que essas potentes lentes podem chegar, então eles calculam e falam do planeta Terra, ponto zero, até esse planeta X, estamos aí a uma distância de tantos anos-luz. Então, Deus, o Criador, o único, aquele que é indivisível, incorpóreo, um e único, aquele que não nasceu e nem morreu, aquele que não é homem e nem filho do homem, para que possa mentir, ele é a fonte inesgotável de toda a energia. Ele é a fonte inesgotável de toda a matéria, porque tudo veio a existir pelo poder da sua palavra. E o ser humano, ele pegou porções dos 4 ventos do planeta, de leste a oeste, norte a sul, pegou porções de terra e formou o boneco. E quando deu o beijo da vida, soprou nas narinas o fôlego de vida. E então o boneco passou a ser alma vivente. Por isso está escrito, tu és terra e a terra retornarás. Então Deus, ele é a fonte inesgotável de toda a matéria. Então por isso que o Rebbe diz, não é melhor dizer que tudo isso é Deus? Deus é tudo. Tudo é Deus. Baruch Hashem. Vamos em frente então. Hoje nós estamos na nossa sexta aliá, a nossa sexta leitura da nossa paraxá semanal, Ekev, que significa calcanhar, e portanto, calcanhar está conectado à parte mais inferior do corpo humano e também está conectado à parte mais insensível do ser humano. E dentro desse aspecto aí, a paraxá Ekev vem trazer para nós uma mensagem muito forte com referência à questão de nós não sermos insensíveis, de não estarmos embriagados, não estarmos embriagados, pela matéria, pelo eu, o ego, e não entrarmos aí nessa embriaguez do nosso eu, do nosso ego. Então, com referência a isso, a paraxá Ekev vem falar para nós que nós não podemos nos tornarmos insensíveis a Deus e aos seus mandamentos. Então é importante que nós estejamos aí cada vez mais em conexão com o Eterno. A nossa sexta leitura de hoje, ela está no capítulo 11 do livro de Devarim, Deuteronômio, a partir do versículo 10, e nós vamos até o versículo 21 da nossa sexta leitura. A primeira parte da nossa aliá, que é do verso 10 até o verso 12, nós aí estamos ainda conectados com a resposta à misericórdia de Deus, onde nós estamos vendo aí desde a aliá de ontem. E resposta à misericórdia de Deus, realmente o Eterno quer que nós venhamos exercer o nosso livre arbítrio, a responder de forma positiva à sua misericórdia, ao seu amor. E, portanto, ele deixa a nosso critério, poder de decisão, livre arbítrio, se nós damos sim ou se nós damos um não para Deus. Se nós damos um sim, para podermos aprender dos seus mandamentos, da sua palavra, a Torá, e obedecê-lo. Se nós damos não, simplesmente não queremos obedecer. Então, dentro desse aspecto, o Eterno traz para nós nessa palavra de Ekev, nessa nossa sexta leitura, a continuidade, a nossa resposta à misericórdia de Hashem. Então, que nós possamos exercer o nosso livre arbítrio de uma forma positiva,
que nós possamos exercer o nosso livre arbítrio com um coração voluntarioso, com amor e por amor. Porque, sem sombra de dúvidas, como nós vimos nesta semana, aqueles que obedecem a Hashem por amor, a sua descendência é preservada até 2000 gerações. Então, realmente o poder do amor, ele é infinito. E é importante que nós estejamos aí conectados com o Hashem por amor. Porque realmente, por amor, nós temos a certeza no nosso dia a dia que a revelação do justo Mashiach para os nossos dias, para agora, amém? Para a redenção final, vai nos levar completamente ao Olam Rabá, ao mundo vindouro, à vida eterna. Nós estarmos realmente na presença do nosso Deus. Então, esse amor vai nos levar realmente à vida eterna. E é isso que o Urashi, né, ele comenta nessa aliá de ontem que nós vimos, né, que a maior dádiva que Deus concedeu ao ser humano é a vida eterna. Essa é a maior dádiva, né? Então, por isso, nós não podemos perder, de fato, né, essa oportunidade que Deus está nos dando, a vida eterna com Ele. Então, dentro desse aspecto, né, então a nossa primeira parte da nossa sexta aliá, do capítulo 11, do verso 10 a 12, nós vamos ter então a conclusão, a resposta à misericórdia de Hashem, e depois nós vamos entrar sobre a questão do amor da comunidade a Deus, né, a correspondência, resposta à misericórdia de Hashem, uma resposta individual, por isso está dentro do aspecto livre-arbítrio. E a partir do verso 13 nós estaremos vendo aí sobre a questão do amor da comunidade para com Deus. E aí já é a coletividade, né? Então é importante que nós estejamos nesse sentido aí conectados com essa realidade. Ok? Baruch Hashem. Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo. Baruch Hashem. Né? Muito frio aí, Luiz. Que o Eterno dê graça a ti e a família e uma ótima preparação para receber o Shabbat e que tenhais, né, um Shabbat Shalom agraciado pela presença divina. Então vamos à nossa sexta aliá. Capítulo 11 de Devarim, a partir do verso 10 e vamos até o verso 21. Então, assim nos diz a nossa sexta aliá. Porque a terra a qual está chegando para possuí-la não é como o Egito, nem mesmo como a região do Egito da qual saístes, a terra de Goshen, que é a melhor parte daquele país. No Egito semeava a tua semente e depois regavas muitos dos campos manualmente, levando água até eles a pé. Como uma horta de verdura, que não pode depender de água de chuva e precisa ser irrigada, visto que a cheia natural do Nilo não chegava a todos os campos e certamente não aos campos mais altos que o rio. Mas a terra a qual estais atravessando a fim de possuí-la é superior ao Egito. Enquanto toda a área cultivável do Egito é plana, a terra de Israel é uma terra de montes e vales, de forma que podeis lavrar suas encostas e assim obter mais produção por área do que seria possível no Egito. Além disso, ela é molhada por chuva que cai do céu, a qual chega a todas as elevações por igual. Não precisais dar-vos o trabalho de irrigá-la manualmente. É a terra de que Deus, teu Deus, cuida, e só cuidando da terra de Israel que ele cuida do resto do mundo. Os olhos de Deus, teu Deus, estão sempre sobre ela, do começo do ano, Rosh Hashanah, quando é determinada a riqueza material do mundo para o ano, até o fim do ano, para ver se o benefício
que ele lhe conferiu em Rosh Hashanah precisa ser aumentado ou diminuído, com base nos méritos de seus habitantes. Baruch Hashem, né? Nessa primeira parte aqui, então, a resposta à misericórdia de Hashem. Aqui o Eterno, pela Torá escrita e pela Torá oral, vem trazer realmente a realidade no sentido de que Deus, né, está mostrando, e Rashi vem com esses comentários, que realmente o Eterno ele está levando o povo israelita para a terra, uma porção de terra, a melhor que possa existir em todo o planeta. E ele faz a comparação sobre aquela questão de Goshen, que era a melhor parte da terra do Egito. E ali a terra era plana, porém ela dependia da enchente do Nilo para ser fértil. E realmente a enchente do Nilo, ela não atingia as partes mais elevadas. Então, mesmo sendo uma boa porção de terra, Goshen, os israelitas precisavam ir pegar da água do rio e a pé levar até realmente as suas plantações, como se faz normalmente, né, numa plantação de horta, que não depende de chuva, ela precisa ser irrigada todos os dias. E dentro desse aspecto aí, realmente o Eterno vem mostrando que a terra prometida, ela cai chuva do céu e Deus cuida dela. E dentro desse aspecto também, né, os montes, as encostas, o próprio povo poderia utilizar para o plantio. Então haveria mais porção de terra para o plantio e com aquela questão de descansar na providência divina, porque a chuva, Deus cuidando da terra, ele faz com que a chuva caia em porções iguais por toda ela. E dentro desse aspecto, né, é interessante observarmos os comentários de Rashi, e os demais sábios também estão dentro desse mesmo aspecto, aquilo que a Torá escrita diz, né, no verso 12. E é a terra de que Deus, teu Deus, cuida. Os olhos de Deus, teu Deus, estão sempre sobre ela, do começo do ano até o fim do ano. Ou seja, Eretz Israel, a terra de Israel, Deus cuida dela. Deus está constantemente cuidando da terra prometida. É isso que o Eterno, né? É isso que Moshe, aliás, está falando aqui na recapitulação, no seu discurso final, né? O seu testamento final, também conhecido assim. Moshe está fazendo com que o povo que está para adentrar a terra prometida não venha se esquecer destas realidades. Vocês estarão entrando em uma terra que os olhos de Deus estão continuamente sobre ela, desde o começo do ano até o fim do ano. Dentro desse aspecto, o Rashi, ele comenta que em Rosh Hashanah é quando realmente o Eterno ele determina a riqueza material do mundo para o ano. Essa determinação que o Eterno determina é a partir de Jerusalém, a partir da terra prometida, a partir de Israel para o mundo, a começar na terra de Israel para as nações, a começar da parte mais central de Israel e do mundo, Jerusalém, para todas as nações. Então, o cuidado de Deus, aqui, segundo os comentários dos nossos sábios, para trazer para nós, baseado nesse verso 12 do capítulo 11 de Devarim, é para mostrar a todos nós, não somente aos judeus, mas aos não-judeus, às nações, que Deus está continuamente olhando não somente para Eretz Israel, mas que está olhando para o mundo inteiro. Porque, afinal de contas, é Ele que criou todas as coisas. É Ele que criou o nosso universo. Então, Ele está atento a tudo. Ele vê tudo. Ele olha atentamente a tudo.
a partir de Israel para as terras das nações, a partir de Jerusalém para todas as nações. Então, o cuidado de Deus, os olhos de Deus, é essa realidade. Por isso que os nossos sábios realmente, eles comentam, né, que se Israel, se Jerusalém, o povo judeu está bem, as nações irão bem. Se as coisas não estão muito boas, as nações também não estarão muito legal, não, né? Então, nós estamos contemplando isso através da história bíblica e também através da história contemporânea. Enquanto realmente nós tivemos aí, resumidamente, enquanto nós tivemos aí o tempo da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, né, em que se abateu esse genocídio, o Holocausto sobre o povo judeu, todas as nações pereceram. Todas as nações ficaram diante de pavores, medos, terrores e etc. A partir de 14 de maio de 1948, quando o povo de Israel retornou, né, para o Estado de Israel, o judeu, né, o povo judeu retornou para o Estado de Israel, e aí começou realmente o povo israelita a se desenvolver em todos os níveis. E veja o que era Israel em 14 de maio de 1948 e veja o que é Israel hoje. E como que realmente Israel progrediu, prosperou em todos os níveis e sentidos. E vejam como que as nações também prosperaram em todos os níveis e em todos os sentidos, né? Então, é uma realidade aí. Então, se Israel, o povo judeu, vai bem, as nações e o povo de Israel e os povos, né, também irão bem. Caso contrário, a coisa fica, né, perigosa por aí, ok? Então, dentro desse aspecto, amados, que nós possamos realmente estarmos atentos a essa realidade. Então, Deus, ele cuida realmente não somente da terra de Israel e do povo judeu, mas a partir da terra de Israel, a terra das nações, a partir do povo judeu para os povos, Deus cuida realmente da obra da sua criação. E dentro desse aspecto aí, né, amados, nós podemos ver aí realmente que tudo o que se plantar em Eretz, a terra dará. E hoje nós podemos contemplar aí que, inclusive, né, o deserto de Negev, do deserto de Negev, o povo judeu, ele exporta para uma grande parte das nações, eles exportam frutas, flores, né, produtos agrícolas a partir do deserto do Negev, né? Mais uma profecia que se cumpre, né? Que os profetas falaram que o próprio deserto ele daria realmente os seus frutos. E é o tempo que nós estamos vivendo. Entre outras coisas, não é a visão que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele fala com muita propriedade, né? Que de fato nós estamos vivendo a última geração ante a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Baruch Hashem. Leocádia Pereira, ali próximo à cidade de Colombo, né, próximo a Curitiba, hoje fez menos 6 graus aqui, misericórdia. Aqui nós tivemos, né, no nosso trabalho noturno, tivemos aí 4 graus com uma sensação térmica de 2 ainda positivo. Meu Deus, 6 graus negativo, misericórdia. Então, Baruch Hashem, né, que o Eterno abençoe e proteja todos aqueles que estão aí debaixo do frio. A Cibele, Baruch Hashem, Cibele, lá de Portugal, seja a graça renovada de Hashem aí. A Maria, né, Baruch Hashem, e uma boa preparação para todos, né, para receber Shabbat logo mais ao pôr do sol. No capítulo 11 de Devarim, agora nós vamos do verso 13 até o verso 21, nós estaremos aí então
dentro da palavra, né? O amor da comunidade a Deus. Até aqui nós tivemos aí a resposta à misericórdia de Deus, que seria uma resposta individual. Agora, uma resposta de forma coletiva, né? Então vamos ver o que nos fala aqui a nossa aliada. Verso 13 do capítulo 11. Moisés então falou em nome de Deus, enunciando as condições para o recebimento das bênçãos divinas, que acabara de mencionar como características da terra de Israel. Especificamente, se vós, como comunidade, estudardes meus mandamentos continuamente, assegurando que todos os indivíduos que compõem a comunidade o façam, revisando-os constantemente, para não vos esquecerdes do que já aprendestes, e a fim de entender melhor o que ainda tendes para aprender, estudando-os com entusiasmo sempre novo, a tal ponto que se poderia dizer que os ordeno a vós pela primeira vez hoje. Estudardes a Torá por amor a Deus, vosso Deus, e não por motivo escuso, como recompensa ou título, e a fim de servi-lo, orando com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Porém, só fizerdes tudo isso na medida exigida de vós, sem ir além do requerido e sem exercer vossas habilidades naturais, eu vos recompensarei de maneira equivalente. Suprirei todas as vossas necessidades materiais, mas só até a medida máxima possível dentro das limitações que embuti na natureza. Assim, darei chuva do modo mais apropriado para a vossa terra produzir. Ela cairá em seu tempo, isto é, no período que coloquei exclusivamente à sua disposição, por assim dizer, à noite, quando as pessoas não estão ao ar livre trabalhando o solo. Dessa forma podereis cultivar a terra de dia sem que a chuva vos estorve. Cairão os dois tipos de chuva necessárias para a boa safra. A primeira chuva, a Iorê, que fala, né, a primeira chuva, e que corre após a época da semeadura, possibilitando que as sementes recém-plantadas germinem e cresçam. E a chuva tardia, né, Iorê e Marcoche, né, Iorê, a primeira chuva, Marcoche, a chuva tardia, que cai logo antes da época da colheita, fazendo os grãos amadurecer plenamente. Tu e não os teus inimigos, mas tu recolherás teu grão, teu vinho e teu azeite. Não esquecendo, apenas recordando, né? Nós estamos aqui na segunda parte do Shema, né? Então, dentro de Devarim. E aqui nós vemos, né, que amor da comunidade a Deus agora é uma questão de coletividade, não mais uma ação individual. A ação individual está na aliá de ontem, que nós concluímos com os primeiros versos aqui da nossa aliá de hoje, do verso 10 a 12. Resposta à misericórdia de Deus. É uma resposta individual, cada um dá a sua resposta para com Deus, certo? Agora aqui, a partir do verso 13 do capítulo 11, nós entramos agora no amor da comunidade a Deus. Então agora é o coletivo, né? Então por isso, com os comentários de Irache, né, o recebimento das bênçãos divinas, que são enunciadas por Moshe, nos fala exatamente sobre essa questão. Se vós, como comunidade, um todo, né, estudardes meus mandamentos continuamente, o estudo da Torá. Por isso que os nossos sábios falam que a Tzedakah, ela precisa estar sempre arraigada, né? Ela precisa sempre estar presente onde há estudo da Torá, porque esse é o maior provimento para a raça humana. Esse é o maior provimento para os reinos
o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano. Então é a fonte. Por quê? Porque vejam bem, a Torá, ela é comparada com a água. Quem que vive sem água? Ninguém. Nada vive sem água. Dos 4 reinos. Não é verdade? A Torá, ela é comparada como luz. Quem vive sem luz? Não tem como. Tudo precisa da luz para viver. Ela também é comparada como o pão que nós vimos aqui durante essa semana. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, que é a Torá, ela é comparada ao pão, o alimento, o sustento, né? E dentro desse aspecto mais espiritual, é a questão do maná. O maná, ele é o pão divino. Dentro desse aspecto, a Torá é o maná de Deus, é o pão divino de Deus. E ninguém pode viver sem o pão divino, sem o maná. Então, quando nós entramos agora nessa parte de coletivo, né, a comunidade, a sua resposta a Deus, então os sábios, Irache, vem comentando isso. Especificamente, se vós, como comunidade, estudardes meus mandamentos continuamente, ou seja, estudo da Torá continuamente, assegurando que todos os indivíduos que compõem a comunidade o façam. Então, por que os sábios falam que realmente a Tzedaká ela precisa estar sempre conectada onde há estudo de Torá? Para que onde há estudo de Torá, os centros de estudos de Torá, possam ter as condições financeiras e materiais para poderem divulgar a Torá, os estudos da Torá, poder levar às pessoas este maná. Então, por isso, mais especificamente, a nossa comunidade aqui, Bauru e região, nós estamos, fazendo um fundo, estamos criando aí um fundo através da Tzedaká que as pessoas estão enviando, Baruch Hashem, a cada pessoa que tem enviado a sua Tzedaká, nós estamos aí com esse fundo e nós estamos aí pesquisando, um imóvel onde nós podemos fazer a semelhança, da nossa sinagoga sede lá no Brooklyn, uma casa ampla, onde ali podemos morar e fazer um centro, de fato, de estudos da Torá para Benei Noach, na nossa Bauru e região. E através desta sede regional, continuarmos o que nós estamos fazendo aqui em A Tarde com a Torá, levando não somente a Bauru região, mas levando aonde, pela graça e misericórdia de Hashem, podemos chegar, Onde vamos aí, por exemplo, temos chegado ao Chile, temos chegado ali em Portugal, temos chegado no Japão, Baruch Hashem por isso daí. Então, alguns exemplos fora do Brasil para mostrarmos que, pela misericórdia de Hashem, A Tarde com a Torá tem realmente ido em frente. Estamos, pela misericórdia de Hashem, estamos aí cumprindo essa mitzvah de levarmos esse pão da vida, o maná divino, levando às pessoas. E precisamos realmente de uma sede regional para podermos ter um espaço físico para recepcionarmos as pessoas e aqueles viajantes dentre nós, Benei Noach, ao passarem por Bauru, poderão ter também um local para se abrigar, para repousar, para continuar a sua viagem. Então, esse é um dos propósitos aqui sobre comunidade. Então, é o envolvimento da comunidade para realmente, de uma forma ampla, da comunidade para todo indivíduo e para as nações. Então, como diz os nossos sábios e o nosso Rebbe e também os nossos rabinos,
Yaakov Gerenstad, o nosso líder no Brasil, né? O Rav Michel Tabassinic, o Rav Shimon Brandt, né? Nós não podemos pensar pequeno, nós temos que pensar grande. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é infinitamente grande. Ele é Ein Sof, ele é o infinito. Então, nós não podemos ficar pensando pequeno, né? Vejam bem aqui, dentro dessa parte que nós acabamos de ler, onde Rashi ele comenta sobre a questão de estudar os mandamentos continuamente, que é estudar a Torá, revisando-a, né, revisando os estudos constantemente, para não vos esquecerdes, ou seja, se não tiver continuidade e, ao mesmo tempo, fechamos um ciclo de estudos da Torá, vamos reiniciar um novo ciclo, né? Aliás, vamos reiniciar os estudos da Torá com um novo ciclo. Esse novo ciclo é exatamente o quê? Revisando os estudos de cada paraxá. Então, nesse aspecto aqui, Rashi comenta, para não vos esquecerdes do que já aprendestes, e a fim de entender melhor o que ainda tendes por aprender. Nós não temos como aprender a Torá em um ciclo de estudos. Não temos. Ainda mais nós, Benei Noach, que viemos do meio gentil e que não nascemos dentro do aprendizado da Torá desde a nossa tenra idade. Então, mais do que nunca, a revisão é importantíssima, né? E aí o Rashi diz, né, a tal ponto que se poderia dizer que é como se fosse hoje que o Eterno estivesse entregando nesta revisão, nesse reinício dos estudos da Torá, como se fosse hoje. Lembro daquela questão Hayom, né? Hoje. Então é como se o Eterno estivesse nos entregando a Torá hoje. É como se nós hoje estivéssemos realmente iniciando a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico. Então isso é importante nós estarmos conectados nisso, né? Para estudardes, né, a Torá por amor a Deus, o vosso Deus. Então o nosso estudo da Torá ele tem que ser por amor. Tudo aquilo que envolve o estudo da Torá com a comunidade, a partir da comunidade para as pessoas, isso daí precisa estar conectado ao amor de Deus, por amor a Deus, em primeiríssimo lugar, né? E aí, né, Rashi ele faz aquela questão, né? E não aquela observação, e não por motivo escuso, como recompensa ou título. E nós estamos vendo aí, infelizmente, né, no próprio meio religioso que está aí fora, né, as pessoas, né, as lideranças, né, muitas lideranças, né, são, como diz aqui, né, motivos escusos, né, não se sabe, são motivos obscuros, o porquê que são líderes, o porquê que dominam, né, as pessoas, o porquê que dominam o poder financeiro das suas organizações religiosas, né? Sem a devida clareza de prestação de contas e transparência, honestidade e companhia limitada, né? Bem como também como recompensa e por título, né? Tem pessoas que realmente querem estar ali no título em evidência, dentro do aspecto de que são importantes, estão em destaque e etc. e tal, né? Abandona o caminho da humildade, né? Então, são essas questões que Rashi comenta, né? Não por motivo escuso, como recompensa ou título, mas sim a fim de servir ao Eterno, né? Com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, né, como faz parte de todo o Shema, com toda a vossa força, né? E aí Rashi ele faz também outro comentário dizendo, porém, só fizerdes tudo isso na medida exigida de vós,
sem ir além do requerido e sem exceder as vossas habilidades naturais, então a vossa recompensa ela também será sob medida. Por isso que os sábios, o nosso Rebbe, ele fala que nós não podemos pensar pequeno, porque se você pensa pequeno, então a tua medida de bênção, de recompensa é pequena. Então nós precisamos sim, né, emunar confiança em Deus e estarmos aí realmente. É para a honra do nosso Deus? É para a sua glória? Então nós temos que pensar grande. Por quê? Porque Deus é tudo, tudo é Deus, tudo pertence a Ele. Então nós temos que procurar fazer o melhor e cada vez maior. Se nós ficarmos limitados apenas às nossas habilidades naturais e não irmos além, não nos dedicarmos mais, não obedecermos mais, apenas ficarmos restrito às medidas, então a nossa recompensa ela será sob medida, né? Então, por isso, quando nós estamos dentro dessa atividade, né, nós precisamos pensar não somente o eu individual, não somente a comunidade local, mas sim a todos que estão perto, que estão dentro da comunidade, até os mais distantes. Nós temos que pensar em todos, porque nós, Bnei Noach, entre as nações, nós somos um povo. E é esse povo, não judeu, que precisa ser cada vez mais, através dos que já estão na jornada monoteísta, precisam levar a unidade e a unicidade de Hashem. Ok? Então é dentro desse aspecto que a Rashi comenta, né? Então, se fosse fazer somente sob a medida, olha só, hein? A recompensa que ele fala aqui, né? Dentro do próprio Shema, ele comentando. Então, se porventura vocês fizerdes apenas aquilo que, só aquilo que foi ordenado e não ir além, então diz, Deus enviará sobre vós a primeira chuva, a Iorê, e a chuva tardia, Malkosh. E então vocês colherão, né, os grãos plenamente. Não os teus inimigos, mas vocês mesmos colherão o teu grão, o teu vinho e o teu azeite. Né? Quer dizer, fazendo apenas aquilo que lhe é requerido, olha a recompensa. Imagine se fizermos mais, o quanto que o Eterno não o fará por nós. Por isso, não resta dúvidas que seja realmente a nossa ação sempre para honrarmos com amor e por amor ao nosso Deus. Continuando, capítulo 11, verso 15. De fato, darei à tua terra tanta fertilidade que poderás cortar teus cereais até um mês antes da colheita e utilizá-los como relva necessária para alimentar teus animais em teu campo. No momento da colheita, eles já haverão crescido novamente, de maneira que ainda terás o suficiente. Comerás e te saciarás. E se preferires não usar teus cereais como forragem, te darei a relva necessária para teus animais em teu próprio tempo, no campo, para que não precises levá-los a campos distantes. Em todo caso, comerás, mesmo que uma pequena quantidade de pão feito de teus grãos, e te saciarás com ele. Por outro lado, como eu te disse, se te dedicares à tua missão divina, indo além do exigido, receberás benefícios que excederão as limitações da natureza. Mais uma vez, cuidai-vos para que vosso coração não seja seduzido à insensibilidade espiritual, por essa abundância material ao que ele é propenso, e vós, consequentemente, negligenciareis o estudo da Torá. E em resultado disso, quando por fim tentardes preencher o vazio espiritual de vossa vida,
adorareis deidades inanimadas e vos prostreis diante delas. Se cairdes na idolatria, a ira de Deus se acenderá contra vós, e ele fechará o céu, e não haverá chuva, e o solo não dará o seu produto, nem sequer a quantidade de grãos com que o semeardes. Além disso, eu vos exilarei, rapidamente perecereis de sobre a terra, a boa terra que Deus vos dá, visto que essa mesma terra e sua prodigalidade material fazem com que vos rebeleis contra mim. Não vos concederei nenhuma prorrogação, embora eu tenha dado um prazo extenso à geração do dilúvio, ela não tinha ninguém de quem pudesse aprender. Porém, vós deveis aprender com o exemplo dela, né? Fazendo uma pausa aqui para refletirmos sobre essa outra parte aqui, né? Recordando, estamos dentro do Shema, e nessa parte aqui, né? Se vos esquecerdes de Hashem, não estudar a Torá e acabar sendo seduzido pela insensibilidade espiritual por causa da abundância material, né? Então vejam bem, amados, a prosperidade material, dentro desse aspecto que está o financeiro, não resta dúvidas, é algo muito bom e maravilhoso. Mas a prosperidade espiritual, aliás, a prosperidade material financeira, ela traz um grande risco, um grande perigo. Se a pessoa realmente ela não for espiritual e ela não tiver um propósito firme com Deus, ela vai, de fato, embriagar-se com a prosperidade material financeira. Ela vai parar com o estudo da Torá, não vai se dedicar a revisar os estudos da Torá, não vai revisar o aprendizado dos mandamentos de Hashem, e vai cair exatamente na armadilha de Ekve, calcanhar, o nível mais baixo do nosso corpo humano e a parte mais insensível do nosso corpo humano. A insensibilidade que representa a insensibilidade espiritual. Por isso, realmente, nós já vimos aqui nesta semana aquilo que os sábios trazem para nós. Então, você pede a Hashem prosperidade material, financeira, material, mas com qual propósito? E esse propósito com o qual você diz a Hashem o porquê que você quer essa prosperidade, você está realmente sendo sincero, transparente, honesto com Deus? Na finalidade de realmente colocar isso dentro de um objetivo primordial de onde está o estudo da Torá, onde possa realmente se divulgar a unidade, a unicidade de Hashem? Não é que você vai pegar 100% de tudo e lançar ali. A nossa fé não é uma fé cega, a nossa emuná, ela não é cega. A nossa confiança em Deus, ela é inteligente. Por isso que Shalom, entre outras coisas, significa o quê? Resumidamente, tudo aquilo que nos traz paz, tudo aquilo que nos traz bem-estar, é Shalom, é bênção. E dentro desse aspecto, é para essa finalidade que realmente Deus quer que nós tenhamos um desfrute destas bênçãos de prosperidade material e financeira. Mas nós precisamos realmente termos um propósito real e verdadeiro diante de Hashem. Por isso que nós comentamos aqui outro dia, você não precisa falar para ninguém. Eu quero que o Eterno me abençoe com prosperidade financeira e material, porque eu vou fazer isso e vou fazer aquilo para a obra e para Hashem. Você não precisa falar isso para ninguém. É interessante que quando nós estávamos lá
no mundo religioso, secular, né? A gente ouvia muitas pessoas falando isso. Ai, quem me dera se Deus me desse prosperidade financeira e material. Quantas coisas que eu poderia fazer realmente na obra e companhia limitada. Tudo de boca para fora. Porque quando tiveram oportunidade de fazer, não o fizeram. Quando Deus criou a possibilidade de usar os seus bens financeiros e materiais em prol realmente daquilo que os mandamentos de Hashem ordena, não o fizeram. E quando fizeram, fizeram de forma parcial, com o coração amargurado, com o coração pensando na recompensa, na retribuição da parte de Deus. Ah, eu estou ajudando tal pessoa, Deus vai me ajudar também. E assim sucessivamente. Nós que estamos no verdadeiro monoteísmo, com fundamento judaico, nós não podemos ter essa carga, que essa carga tenha ficado lá atrás. E que nós possamos fazer, como diz a nossa aliá de hoje, repetidas vezes vem nos falando em toda a Torá, o nosso serviço para Hashem é por amor, é de coração, voluntarioso. E precisa ser feito realmente por amor e com amor. Ponto. Deus já fala da recompensa. A recompensa, entre aspas, né? Usando assim uma palavra comum, né? A recompensa é um problema de Deus, não é seu, não é meu. É um problema de Deus. Na sua prece individual, junto a Deus, você pode falar novamente com Ele das suas intenções, o porquê que você pede a Ele prosperidade financeira e material. Você pode falar com Ele. E mais do que nunca, abrir o seu coração e ser sincero para com Deus. E Deus ele vai criar as possibilidades, as situações em que você possa realmente ter a dita cuja da prosperidade. E a hora que você tiver isso, você execute aquilo que você colocou no seu coração diante de Deus e ponto. E siga em frente, não precisa falar nada para ninguém. Quando eu pedi para Deus para ter prosperidade financeira e material, eu falei para Deus que ia fazer isso daqui, estou fazendo. Não, negativo. Faça. Ponto. A pessoa mais importante que precisa saber que você está agindo corretamente é o próprio Deus. Alguém melhor do que ele para ficar sabendo? Não. Então, ponto. Entendeu? Então, é esse aspecto aí. E depois, quando aqui dentro do Shema, Irashi comentando, né, nos fala sobre se fizermos, né, isso tanto para judeus como para não judeus, se fizer apenas aquilo que foi pedido, exigido, vejam as bênçãos que temos aqui, né, que falam em paralelo para nós não judeus, as bênçãos maravilhosas que temos para nós também, né? E depois, né, nós temos aí a conclusão de Irashi dizendo, por outro lado, como o Eterno te disse, se te dedicares à tua missão divina, indo além do exigido, receberás benefícios que excederão as limitações da natureza. Ou seja, todas essas bênçãos aqui, elas serão muito maiores, muito mais, quando nós fazemos além daquilo que nos é requerido. Aí quando nós vamos para o verso 16, então nós temos aí a exortação no sentido de cuidai-vos para que o vosso coração não seja seduzido à insensibilidade espiritual, né? E aí vem, né, sobre aquela questão que você cria um espaço, um vácuo, porque você abandona o estudo da Torá, você abandona a obediência às mitzvot, né, às 7 leis universais, especificamente para nós. Então esse vácuo, esse vazio espiritual, daqui a pouco a pessoa ela vai procurar preencher. E como ela se desconectou de Deus, ela vai procurar o quê? A idolatria. Ao procurar a idolatria, né,
Então, aí vem, né, o verso 17, nos falando realmente sobre as maldições. Dentro do Shema, essa parte aqui, normalmente se fala numa voz mais baixa, num sussurro de voz, certo? E por que se faz isso? Justamente por causa das maldições. Então esse sussurro, essa voz mais baixa, é para que não seja evidenciado as maldições. Então por isso que é um sussurro, é uma voz mais baixa, que fala sobre essas maldições, né? Então Deus fechará o céu, não haverá chuva, o solo não dará o seu produto, perecereis rapidamente fora da boa terra que o Eterno vos dá, né? E aí vem as maldições, né? Então essa parte se fala normalmente, né? Lá dentro do Shema se fala num sussurro, numa voz mais baixa, que é exatamente por causa das maldições, ok? Aí vamos então para o verso 18, continuando aqui no capítulo 11, a nossa sexta leitura. Portanto, colocareis essas minhas palavras sobre o vosso coração e sobre vossa alma. Cumpri meus mandamentos, quando estiverdes em vossa terra, a fim de ganhar o direito de ali permanecer, e também quando fordes ao exílio, para não perder a prática, de modo que eles não vos pareçam estranhos quando voltardes à terra prometida, depois do exílio. No tocante aos tefilim, ordeno-vos agora que escrevais as palavras deste parágrafo em um quarto pergaminho e o coloqueis no compartimento de vosso tefilim na cabeça, que ainda está vazio, e também que as acrescenteis ao pergaminho único de vosso tefilim da mão. Assim vós as atareis como sinal sobre vosso braço mais fraco, e elas atuarão como lembrança quádrupla sobre vossa testa, assim do ponto que fica exatamente entre os vossos olhos, né? Então, o tefilim são aqueles filactérios, né? Que são feitos de correias de couro e aquelas caixinhas, né? Que vem uma aqui na frente, né? Na testa, entre os dois olhos, na posição dos dois olhos, e o braço fraco é onde que vai a outra caixinha, contendo essa porção do Shema no tefilim. Como nós, né, sabemos muito bem, isso é uma ordenança para o povo judeu. Os Benei Noach não têm obrigação de usar os tefilim. É mais exatamente 100% para os judeus dentro desse aspecto. E nesse sentido, então a Moshe, ele recordando essa parte, fala dessa forma, né? Elas atuarão como lembrança quádrupla, né? Para não esquecerdes da Torá e dos seus mandamentos. Paralelamente, para nós não judeus, como nós vimos aí, as orientações dos nossos sábios, dos nossos rabinos também, do nosso próprio Rebbe, os não judeus podem estudar a Torá, mas as 7 leis universais, que diz respeito mais especificamente 100% aos não-judeus entre as nações. Nesse paralelo, nós não podemos esquecer de que a questão da lembrança quádrupla para os judeus no sentido dos tefilim, mas numa lembrança para nós não-judeus, é uma realidade sobre a questão do estudo da Torá, mais as 7 leis universais e a de Tzedakah, que está continuamente 100% conectados com os judeus e precisa estar 100% conectados também dentro das nossas dimensões para os não-judeus, né? Então, por isso, nós não podemos deixar de observar o estudo da Torá, as 7 leis universais e a de Tzedakah. Continuando, o verso 19, ensiná-las-ei a vossos filhos, na verdade ensinareis vossos filhos a falar com elas. Conversareis com vossos filhos em hebraico, de modo que essa seja a sua língua nativa, e lhes ensinareis o hebraico utilizando trechos da Torá.
faze-os ver que os ensinamentos da Torá são tua principal ocupação. Conforme mencionado, tu os discutirás quando estiveres sentado em tua casa e andando pelo caminho. Que eles sejam tua última preocupação ao te deitares de noite para dormir e a tua primeira preocupação ao te levantares de manhã. Aqui, nesse verso 19, nós temos aí, né, a Torá escrita com os comentários de Rashi, sobre a questão do ensinamento aos filhos, né? Quando fala aqui Rashi, né, ensinarás em hebraico, obviamente, está falando do judeu para com o seu filho judeu, ensinando-os no hebraico, que é, de fato, a sua língua nativa, a sua língua original. E nós temos aprendido também, através dos nossos sábios, que nós não judeus precisamos santificar o nosso vernáculo, a nossa língua original. Então, quando nós falamos da Torá, quando nós falamos, né, as nossas preces diárias, entre elas o Shema, e nós falamos em português, que é o nosso vernáculo, quando nós falamos em português, nós estamos santificando a língua portuguesa. Assim acontece com cada nação na sua língua vernácula, certo? Então, nós precisamos ter esse foco. Não há nenhum demérito. Preste atenção nisso. Não há nenhum demérito você fazer as preces e o Shema em português. Eu tenho que fazer em hebraico porque em hebraico é muito mais elevado. Depende. Se no português você não tem um coração voluntarioso, transbordante em amor, por amor, com amor a Hashem e aos seus mandamentos e às 7 leis universais e a Tzedakah, não adianta nada você falar em hebraico. Não significa nada. Então, por isso, realmente, aquilo que nos fala no começo da nossa aliá de hoje, inclusive, né? Que nos fala exatamente sobre a questão de nós amarmos a Deus, né? Que é no capítulo 11 que nós estamos, e o verso 13 nos fala sobre essa questão de estudar os mandamentos continuamente, revisá-los, né, anualmente, etc. e tal, né? Estudardes a Torá por amor a Deus, vosso Deus. Então a questão é, você faz no português, né? Você faz as suas preces, o seu Shema, com coração voluntarioso, com amor, por amor a Deus, aos seus mandamentos, então você está fazendo algo sublime, muito elevado, e Deus está se agradando e recebendo a tua prece. Não há demérito nenhum às pessoas no seu vernáculo, na sua língua original do país que nasceu e onde está. Não há demérito algum às pessoas fazerem as suas preces e o Shema na sua língua original. Ok? Sem sombra de dúvidas. Por isso que aqui Rashi, ele fala de forma bem clara, para o judeu, a sua língua nativa. A nossa língua nativa é o português. Nós precisamos santificar a nossa língua portuguesa. Ainda mais com essa porcaria de ideologia de gênero que está aí, que está contaminando a nossa língua portuguesa, uma aberração que estão fazendo com a nossa língua portuguesa. Nós precisamos santificar a nossa língua portuguesa. Quanto mais nós fizermos as nossas preces e o nosso Shema em português, mais nós estaremos derrubando as barreiras das trevas que querem dominar a nossa língua portuguesa. Então, por isso é importante nós santificarmos a nossa língua portuguesa, ok? Então,
né, nesse aspecto aí, uma observação para nós estarmos atentos aí. Aprender o hebraico é importante? Sim. Saber falar o hebraico é importante? Sim. Não tem problema algum, né? Quem tem tido a oportunidade de aprender o hebraico, falar o hebraico de forma tranquila, aprendeu e etc e tal, maravilha, maravilha, né? Por isso o Rav Shimon Brand, ele falou uma certa feita, né? Se você sabe o hebraico e tem facilidade de fazer e falar em hebraico, muito bom, ótimo, mas fala também a tradução em português para abençoar e santificar a língua portuguesa. Entendeu? Então essa é a questão, né? A nossa língua nativa é o português. Então, vamos, né, santificar, sem sombra de dúvida, a nossa língua. Aonde chega, né, a palavra da Torá, em cada país, a língua nativa daquele país é a mesma coisa. A pessoa vai falar, né, as suas preces e o Shema na sua língua nativa aí, sem sombra de dúvidas. Ok? Verso 20. Escrevereis este parágrafo também sobre o pergaminho, a mezuzá, que te ordenei, que pregasses em uma das ombreiras de cada porta de tua casa, em teus portões. Cumpri meus mandamentos, e estudai-me a Torá, para que vossos dias, como entidade coletiva, e os dias de vossos filhos aumentem na terra, que Deus jurou a vossos antepassados dar, não somente a vós, seus descendentes, mas a eles também, quando forem ressuscitados no futuro messiânico, por tantos dias como os dias do céu sobre a terra, isto é, para todo o sempre. Amém. Né? Então aqui nós encerramos a nossa sexta aliá, e aqui nós temos a palavra sobre mezuzá, que é colocado para quem entra ao interior da sua residência, no batente do lado direito da porta principal da entrada, né? Coloca ali a mezuzá, né? Também é uma ordenança 100% judaica, né? Para os judeus. O Benei Noach, ele pode colocar a mezuzá na porta de sua casa, né? Então, busque uma resposta com o nosso Rav Yaakov Geranstadit, né? E ele, sem sombra de dúvidas, dará a resposta adequada para o momento certo, né? Acreditamos, sem sombra de dúvidas, né? À medida que o nível espiritual vai se elevando para os Benei Noach entre as nações, não restam dúvidas de que muitas coisas poderão acontecer, né? Mas tudo isso está dentro do escopo que nós precisamos estar aí dentro de uma orientação rabínica, né? Então, amados, o fundamental de tudo isto, para fecharmos a nossa live de hoje, tudo que fizermos, estudo da Torá, revisão, seja de forma individual, seja de forma coletiva, tudo precisa ser feito com coração voluntarioso, com amor e por amor a Deus. Se nós assim o fizermos, então, se o mínimo que ele pede de nós, a recompensa já é grande, imaginemos então se nos dedicarmos mais e mais. Estudo da Torá, 7 leis universais e a de Sedaká. O quanto que ele não fará por nós? Seja ousado, seja corajoso para confiar em Deus. Emuná. Uma boa preparação de Shabbat, uma boa recepção para o Shabbat, a ti, a tua família e a todas as comunidades. Shabbat Shalom. Até amanhã.